Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, o grande mestre Sup no nosso bate-papo do canal Xadrez Brasil comentou que um dos jogadores preferidos dele é o Leonid Stein, jogador de origem ucraniana, com um estilo muito criativo, é uma pessoa que não gosta muito de teoria de abertura, quando dá ele foge ali do padrão de abertura, é um jogador de sacrifício tático, mas muito preciso, um jogador de dominação, é muito interessante ver o estilo dele, realmente alguém diferenciado. E alguém que não jogou o torneio de candidatos, não dá para entender, ele chegou a ser um dos top 5, top 10 do mundo, é realmente uma potência de jogo na década de 60. E vamos dar uma olhada então aqui. Eu vou fazer essa playlist agora do Leonid Stein contra o Mikhail Tal, pessoal. Leonid Stein contra o Mikhail Tal. Eu já vou adiantar algumas coisas. Eles jogaram 18 partidas, ok? Das 18, 15 empataram. 3 não empataram. E essas 3 são as partidas da nossa playlist. Nós temos Leonid Stein aqui de brancas contra o Mago de Riga, Mikhail Tal, no campeonato soviético de times 1961 em Moscou. O Leonid Stein abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui a defesa siciliana pelo Mikhail Tal, C5, cavalo em F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, agora atacando o peão central, cavalo C3, e aqui A6, o Mikhail Tal vai para a variante Najdorf da defesa siciliana, e aqui bispo G5, a variante bem afiada aqui do Leonid Stein, e agora cavalo de bem D7 pelo Mikhail Tal. Temos bispo C4, dama em A5, e aqui dama D2 pelo Leonid Stein, defendendo aqui o bispo. Por incrível que pareça, o bispo estava atacado, né? Esse lance dama 5 é sempre um lance traiçoeiro. Você pensa que ele está só cravando o cavalo, mas ele está de olho no bispo também, né? Então dama D2 elimina a cravada do cavalo e protege o bispo lá em G5. Temos E6 aqui pelo Mikhail Tal. E agora grande roque aqui pelo Leonid Stein, né? Um lance corajoso da grande roque aqui na cara da dama. Tudo bem, A2 está protegido no momento. B5, Mikhail Tal vai para cima. Bispo B3, bispo B7. E agora torre de H, E1 pelo Leonid Stein, desenvolvendo aí a torre. Cavalo C5, um ótimo posto aí para o cavalo. Temos bispo por F6, G por F6 e dama em F4. O Leonid Stein parte para o ataque aqui. Agora F6 está sendo atacado. Bispo em E7 defendendo. E agora dama G4. O que o Leonid Stein está querendo aprontar com esse lance aí? Bom, o Mikhail Tal resolve proteger o rei dele aqui com o lance grande roque. E agora o Leonid Stein, eu não sei quem que encarna quem aqui, né? Porque, não sei, aqui parece o Tal jogando contra alguém de brancas, mas é o Leonid Stein jogando contra o Tal. O Leonid Stein vai para o lance bispo D5, né? Um lance bem do estilo do Tal aqui, mas quem está levando ele é o Tal de negras. Bispo D5, então o peão não pode capturar o bispo porque está cravado. E aqui visando brigar mesmo com o bispo de casas claras. B4, o Mikhail Tal segue atacando o defensor aqui do peão de A2. Temos bispo por B7, cheque, rei por B7. E agora, cavalo D5. Parece que essa casa de D5 aí, o Leonid Stein não tá nem aí, né? Vai colocando as peças aí mesmo. E aqui não existe cravada nem nada, o Mikhail Tal pode simplesmente capturar. Apesar de que, talvez mais sólido, fosse jogar com o bispo aqui em F8. Agora mantendo o ataque aqui em A2, depois de, por exemplo, o rei B1. Somente então E por D5, E por D5 poderia ser uma continuação, no entanto ainda assim bastante complexa e muito de difícil avaliação. Aqui o Mikhail Tal prefere imediatamente capturar, E por D5, temos E por D5, então o Leonid Stein acabou de sacrificar aí uma peça, no entanto ele conseguiu um posto avançado aqui na casa de C6 para o cavalo, existe agora um ataque em E7. Bom, o Mikhail Tal tem que fazer alguma coisa em relação a isso, ele protege o bispo agora com torre D7, e agora cavalo C6 atacando o bispo, atacando a dama. Que loucura de posição, a dama não consegue mais proteger o bispo, então aqui o Leonid Stein parece que vai recuperar a peça. E aqui o Mikhail Tal segue com dama por A2, que loucura de partida. Temos dama por B4, cheque, rei C7 e agora cavalo por E7, recuperando aí a peça. A posição do Mikhail Tal é complicada, entanto ele segue aqui com torre em B8, atacando a dama e atacando em B2. Será que tem saída para o Leonid Stein? Ele encontra uma saída, dama em A3, agora propondo a troca das damas. Dama C4, o Mikhail Tal mantém a dama em jogo. E agora cavalo C6, o cavalo volta para essa fortíssima casa de C6, está atacando a torre.
Torre B3 aqui, essa é a partida de magos, né? Aqui o Mikhail Tal aproveita que o peão de 6 está cravado, parte para cima da dama, lembrando que a torre está protegida pelo cavalo. Aqui dama em A5, cheque pelo Leonid Stein, torre volta para B6, protegendo aí do cheque. E também defendendo o peão de A6 e agora rei B1. Temos cavalo em A4 aqui pelo Mikhail Tal e agora a torre D4 pelo Leonid Stein, atacando a dama, atacando o cavalo. O que fazer? Cavalo por B2 aqui pelo Mikhail Tal. Será que tem saída aqui para o Leonid Stein? O Mikhail Tal foi para um lance interessantíssimo, né? Ele deixou a dama, mas agora não foi o lance jogado. Mas se o Leonid Stein tivesse capturado a dama, o Mikhail Tal jogaria cavalo por C4, cheque. E depois de dama por B6, cheque, rei por B6 e a gente teria uma posição aí bem equilibrada, né? Então aqui não é brincadeira não, cavalo por B2 é um lance que exclama aqui do Mikhail Tal, mas o Leonid Stein vai para o melhor lance da posição, ele vai para o lance rei C1 aqui, que loucura, né? Saindo aí da mesma coluna da torre, quem diria que as brancas estão melhores aqui, né? Parece que o Mikhail Tal tá ganhando aqui, só que não, a partida segue com dama C5, a dama estava atacada, e agora torre em E3, colocando a outra torre em jogo, rei B7, aqui o Mikhail Tal vai tentando esconder o rei, mas agora a torre C3 atacando a dama. O Mikhail Tal tem que fazer alguma coisa, ele joga a torre B5, agora também atacando aqui a dama do Leonid Stein. E aqui temos dama em A3 aqui, né? Rafael, não dava para ter capturado a dama aqui simplesmente, torre por C5, né? Daria, inclusive as brancas já estariam ganhas numa posição como essa, dá para seguir com D por C5 e mesmo numa posição assim aqui, enfim, cavalo D8 é possível, ou dama C3, aqui com certeza as brancas estariam melhores, né? Então também seria possível jogar torre por C5, mas aqui dama em A3 foi jogado pelo Leonid Stein, um lance igualmente forte. A partida seguiu com dama por A3, torre por A3 e agora olha que posição maluca, né? O que está acontecendo aqui? O cavalo está muito bem protegido aqui em C6, o cavalo do Mago de Riga não parece não ter muita volta, né? Todas as casas que esse cavalo quiser voltar, não vai voltar. Então existe uma ameaça aqui de torre B3, por exemplo, trocando peça e o cavalo vai cair. Então aqui o Mikhail Tal resolve jogar torre por D5, com uma ideia interessante, né? Aqui, se torre por D5, não foi o lance jogado, rei por C6 e o cavalo consegue voltar, né? Depois de, por exemplo, torre H5, o cavalo C4 e o Mikhail Tal, mesmo estando um pouco inferior nesse final, ainda teria condições de jogar, né? Mas nada disso acontece porque depois de torre por D5 aqui, pelo Mikhail Tal, o Leonid Stein joga simplesmente o lance cavalo A5 cheque. E nessa posição, o Mago de Riga abandona aí a partida, né? Abandonou porque não dá mais, né? Aqui vai ter que mexer o rei não consegue proteger a torre vai cair. Ou então torre por A5, né? Seria uma possibilidade. Torre por A5, rei B6 atacando a torre em F5 e o cavalo não tem volta. O Leonid Stein ficaria com uma torre a mais contra o Mago, né? E aí por isso que o Mago de Riga, depois de cavalo A5, abandonou a partida. Que loucura de partida, dois gigantes. Não dá para entender como é que o Mikhail Tal não conseguiu ficar bem nessa partida. O Leonid Stein não deu chance para o Mikhail Tal. Incrível realmente. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. E é isso, né? Olha que loucura. 98,1% para o Leonid Stein, uma posição extremamente complexa. Mago de Riga 83,1%. Mago de Riga errou, né? Cometeu apenas um erro. Mas olha aqui no gráfico, é um erro que foi um foguete, né? O Leonid Stein não perdoou realmente e não deu chances para o Mago de Riga. Vamos lá no tabuleiro ver que lance que foi esse. E ao que tudo indica, realmente foi nessa posição aqui. O Mago de Riga não poderia ter capturado realmente aí o cavalo, né? Poderia ter seguido talvez aqui com o bispo F8, simplesmente salvando aí o bispo. Depois de rei B1, aí sim E por D5, E por D5 e tentar segurar aí a posição. Primeiro, para não levar o duplo aqui, tem que tirar uma dessas duas peças. Torre A8 seria um excelente lance, defendendo ainda aqui em A6. Depois de, por exemplo, cavalo C6, dama B6, torre D4, né? Atacando agora o peão de B4, ameaçando ganhar a dama. A5 protegendo, dama H5, agora atacando em F7. Seria difícil jogar isso daqui mesmo assim, né, para o Mikhail Tal. Seria bastante equilibrado. Interessantíssimo esse sacrifício do Leonid Stein. Ele consegue muita iniciativa em troca, né? Olha que força tem esse cavalo. Depois de torre C8, por exemplo, torre C4, torre C7 seria uma possível continuação, dama F3, agora atacando o peão de F, F5 abrindo aqui a diagonal do bispo de casas escuras,
A3, por exemplo, B por A3, dama por A3, bispo G7, cavalo por A5, cheque, rei C8, cavalo C6 de novo, dama A6, dama por A6, cavalo por A6, torre E3 seria uma possível continuação, onde o Leonid Stein teria 2 peões pela peça sacrificada, um cavalo na cesta, bastante espaço para jogar, peão passado, e a gente teria uma posição, uma partida bem agressiva da mesma forma, com chances para os dois lados, né? Então talvez bispo F8 desse mais chances para o mago de Riga, que ele não estaria perdido, mas depois que ele realmente captura aqui imediatamente por D5, a posição aí já é tarde demais. Mesmo aqui ainda daria para jogar essa ideia de bispo F8, mas agora depois de torre D7 aí realmente foi o erro fatal. Porque aí cavalo C6 já ataca a dama, ataca o bispo, não tem como proteger o bispo. Tudo bem, dama por A2, mas vem dama por B4. A posição entra em colapso, né? E mais uma vez aqui passando, que beleza de partida, né? Tudo no limite aqui, o cavalo voltou, torre B3, dama A5 cheque, a torre volta, rei B1, né? Cavalo A4, torre D4, permitindo o cavalo por B2 e aí rei C1, né? Muito bonito isso, dama A5. Torre E3, a subida aí da torre, o cavalo não tem mais casa, rei B7, agora torre C3 atacando a dama, torre B5, aqui as brancas já estão completamente ganhas, né? Como eu falei, mesmo torre por C5 já seria um lance vencedor, cavalo D8 seria um lance vencedor, mas aqui o Leonid Stein segue com outro lance vencedor, dama A3, dama por A3, torre por A3, torre por D5, cavalo A5, finalizando. Bonito demais, né? Se você gostou aí da partida, lembra de deixar seu like, sua curtida. Pessoal, lembrando, quinta-feira, live com o grande mestre Diamante às 20 horas, um bate-papo no canal Xadrez Brasil, ao vivo. Participem, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Já definam o lembrete lá, você vai ser avisado assim que entrar no ar, assim que entrar ao vivo, para você poder participar, tá bom? É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.